esse chamado. Porque quando Deus escolhe, ele vai deixando você sem opções. Ele vai lhe cercando, ele vai, como se você estivesse entrando dentro de um funil, né? Sim. Você vai ali estreitando, estreitando, e a única porta que está diante de você é aquela que o céu preparou para que você exercesse a função. E muitas vezes as pessoas fogem. Tem pessoas que fogem mesmo, porque, e principalmente, todo aquele. Eu ouvi de um pastor interessante que ele disse que a certeza do chamado é a vontade de correr. Aí, Ebson. E é uma verdade absoluta. Eu digo isso porque eu sempre estive ao lado dos meus pastores, dos meus líderes. Eu sempre estive ali perto. Então eu via o sofrimento, eu via as dificuldades. A idade chegou e a gente acompanhou muitas coisas. Antigamente era muito difícil, era muito complicado. Sim. Né? Havia uma dificuldade terrível. Então a gente está ali perto e a gente olha e fala, eu quero lá isso para a minha vida, eu não quero um negócio desse para mim. Aí o pastor fica ali lhe vendo, ele vê em você aquilo que você ainda não viu, né? A liderança sempre diz. E muito incompreendido. É muito incompreendido. Eu digo assim, nesse tão pouco tempo a gente sabe o quanto um pastor é incompreendido. Porque ele está vendo o que a gente não vê, ele recebe aquilo que a gente não recebe, as orientações vêm direto para ele. Então você precisa entender, né, o que é que ele quer fazer. Então muitas vezes é como uma das causas da minha decisão, é porque eu estava literalmente só, né? A minha esposa estava muito debilitada e eu estava só. Então, para exercer um cargo de vice-presidente de um grande campo, né? Para estar ali somando sozinho, eu estava me sentindo pela metade. Sim. Então, eu não tinha como exercer na plenitude da chamada, na plenitude da responsabilidade. Então, o recuo foi uma estratégia, foi uma defesa, porque você fica exposto, você fica vulnerável, né? Você vira alvo. Então, você precisa ser prudente. A Bíblia nos ensina, o próprio Jesus disse que a gente deve ser simples como as pombas e prudente como a serpente. É verdade. Então, você precisa saber os passos que você pode dar. E uma coisa que eu aprendi também, é muito interessante, é que descansar também é estratégia de guerra. Descansar. O soldado, ele treina, né? Ele se esforça, ele vai para o embate, mas se ele estiver cansado, ele não consegue guerrear por muito tempo. Isso mesmo, pastor. E eu, inclusive... Tem muito soldado cansado. E, inclusive, é o seguinte, irmãos. Quando você vê um pastor cansado, quando você vê um pastor triste, quando você muitas vezes vê um pastor chateado, que fica também, que fica também, às vezes fica meio brabo também, casedo, né? Então, assim, você talvez não vai entender naquele momento, né, a cabeça do seu pastor, mas acredite. A aglomeração de coisas, né? É muita coisa. A gente pensa que... Os problemas pessoais, né? Os problemas internos, os problemas externos, os problemas dos outros. Pastor tem família. Tem. Pastor cuida de pessoas. Tem defeito, tem defeitos, tem problemas. E a gente precisa entender que o pastor é um ser humano, né? É fadado a erros como outro qualquer. Como qualquer um. Como qualquer outra pessoa. Mas aí o que é que acontece? Em muitos casos, as pessoas endeusam pastores. Né? Colocam em um pedestal que ele não cabe. Um pedestal que é somente de Deus. Não cabe. Não cabe, meu irmão. Entendeu? Aí quando você entende a humanidade, e que o pastor é um ser humano como você e como qualquer outro, agora, claro, que por ter um chamado de Deus, tem horas que a gente tem uma sensibilidade maior nas coisas. É porque Deus, ele trata diretamente com o pastor, né? Com o pastor, diretamente. Tem horas que... porta-voz, vai chegar ali a informação. Tem hora que a gente ora por você e chora. Vai ter hora que a gente vai ficar triste. Mas não tem hora que vai silenciar. Vai ter hora que você vai orar por pessoas e você vai precisar apenas de uma oração e não vai ter. E o interessante é que, às vezes, as pessoas esperam o pastor tomar uma atitude e ele para. E ele não mexe, ele não vai. Porque tem problemas que por si só se resolve, né? É verdade. E as pessoas muitas vezes não entendem, né? Muitas vezes as pessoas querem, mas tomar uma decisão, era para o senhor ter feito alguma coisa, era para estar dando uma palavra, e às vezes não entende que a função, muitas vezes, lhe obriga a vir na contramão. E interessante o que você falou é que todas as cartas que são direcionadas às igrejas, as cartas paulinas que são direcionadas às igrejas, às comunidades cristãs, ela termina dizendo
que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco. Mas as cartas que são direcionadas aos pastores, ela termina diferente. Ela diz graça e paz e misericórdia da parte de Deus. Porque todo líder precisa de misericórdia. Precisa. Né? Então, quando as ovelhas entendem que a misericórdia os líderes, os pastores, aqueles que normalmente precisam, aí as coisas ficam mais fáceis. Mas isso aí, pastor, é uma dificuldade das pessoas entenderem isso. Isso não é de hoje, né? Não, desde não, que a igreja é a igreja. Olha, quando um irmão erra, tudo bem, a igreja perdoa. E tem pecado, e tem coisas que os irmãos fazem, que muitos irmãos... Eu já vi pessoas fazendo, que eu digo, meu Deus do céu, isso é caso de polícia. É caso de polícia. Mas se um pastor... Aí o barulho é maior. Não, aí você não tá O barulho entendendo, é não. terrível. O barulho é terrível, o camarada não presta mais, o Joga camarada fora, descarta. descarta esse cara. Eu não creio, pastor Também não creio Felipe. assim, Eu não também creio não. no evangelho do descarte. Eu também não creio não, pastor. Eu não creio. Eu creio no evangelho da restauração. É isso mesmo. Sempre há uma porta de restauração, de recomeço, de renovo.